Então, estamos de volta às nossas entrevistas, ao nosso bate-papo aqui direto do DM, no Fábio Romualdo Academy, tentando trazer aqui informações do dia a dia de atletas profissionais, de pessoas famosas que, por qualquer tipo de motivo, apresentaram um problema de saúde, uma história que a gente possa trazer aqui, lógico, nunca para discutir o caso das pessoas, até porque a gente não tem nenhum acesso a prontuário, ao que realmente aconteceu, mas sim como um link, como um pano de fundo para chamar a atenção das pessoas em geral. E hoje o nosso chamariz é um grande ídolo meu, pessoal, e eu torço demais pela recuperação, né? Jorgito Valdívia, um jogador que quem é palmeirense, como eu, realmente tem uma verdadeira adoração. O resto do povo geralmente odeia ele, mas o palmeirense, como eu, realmente tenho o Valdívia como um dos grandes ídolos. E essa semana, nos últimos dias, a gente foi surpreendido pela mídia com o histórico que ele teria sido internado no hospital psiquiátrico, alguma coisa desse gênero. E hoje, inclusive, minutos antes da gente começar essa entrevista com o nosso colega Emerson Soares, psicólogo, o Valdir já teve alta, né? Então, pelo menos é alguma coisa, pelo menos até esse momento, louvável. Então, a ideia aqui é trazer um pouquinho sobre a psicologia do esporte, e nesses minutos eu quero abordar vários temas com uma pessoa que é da área, é especializada, tem um trabalho ativo na prática, não é uma coisa só teórica, e eu queria agradecer demais sua presença, Emerson, e sugar aí nos próximos 15 minutos aí, aprender junto um pouquinho sobre psicologia, que é a sua praia, não é isso? Show de bola, Fábio. É sempre um prazer, né, cara, falar contigo sobre a psicologia do esporte. Você que é um adepto, né, à psicologia do esporte. A gente já teve até a oportunidade de se encontrar em algum time juntos, né? A gente já dei entrevista para você em rádio, então, né, fico até muito lisonjeado de ser lembrado toda vez que se fala em psicologia do esporte, né? E para mim é mais uma vez um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto que gosto tanto, né, que estudo tanto, que me dedico tanto há tem mais de 10 anos. Sempre quando eu converso com você ou com alguém da área da psicologia, eu trago sempre o mesmo assunto, e é muito bom para as pessoas ouvirem e pararem para pensar quando a gente fala de cronologia do esporte, a evolução do esporte, trazendo isso há pelo menos 100 anos atrás, né? Sim, Então, sem a precisão das datas, lógico, a gente vinha de um esporte onde puramente a técnica era o que precisava. Então, quem era fora de controle, a pessoa que era além do bom, era quem se conseguia se destacar. Com o passar do tempo, a preparação física entrou, então o preparador físico conseguia fazer com que fisicamente se igualava alguma coisa, se igualasse a esses atletas. Com o passar do tempo, a preparação física basicamente, é lógico, é muito parecida, ela vai ser igual para todo mundo. Na evolução da preparação física veio a evolução da nutrição, e os conceitos nutricionais também ficaram extremamente claros, muito evidentes, praticamente todo mundo usa. Então, a gente vinha numa situação onde a parte técnica, essa individual do treinamento, mas a parte física e a parte nutricional se igualou. Não existe grandes diferenças de preparo de um profissional para outro. E ainda engatinha nesse cenário a parte psicológica, até porque a maior parte disparada dos atletas profissionais não tem nenhum tipo de acompanhamento psicológico. Falei uma grande bobagem? não, só verdades até agora. Qual é a sua impressão sobre esse futuro? Por mais que a preparação física ela vá melhorar, eu particularmente acredito que não vai ter tanta novidade assim. Por mais que a parte nutricional ela vá melhorando, também não existe suplementos milagrosos, coisa mágica, não tem nada disso. Será que o que falta é só esse campo da psicologia para os atletas conseguirem desempenhar Fábio, extremamente melhor? olha que massa, cara. Já gostei bastante, né? E assim, vamos lá. A psicologia do esporte, ela existe há mais de 100 anos, como você já mencionou, né? E eu sempre que vou dar palestra ou dar uma aula, eu sempre digo o seguinte: o pessoal que está saindo hoje das faculdades, educação física, né, fisioterapia, eu ouço muito já assim, não, eu vou assumir um time agora e eu preciso de um nutricionista, de um fisioterapeuta e de um psicólogo na minha comissão. A mentalidade vem mudando de forma significativa.
E aí, o que é que vem ajudando bastante? Também, alguns atletas se posicionarem. Sim. Eu peguei até uma lista aqui de atletas que disseram assim, não, eu preciso de um psicólogo. Eu vou te dizer e você vai concordar comigo. Ronaldo, recentemente, ele falando sobre a Copa de 98. E ele até indicou um psicólogo para o Neymar, né? Então ele disse, eu acho que se eu tivesse um psicólogo naquela época, eu não teria tido a crise. Né? Aí eu vejo, eu vou trazer alguns nomes que são bem conhecidos. Gabriel Medina no passado, né? Ele disse que não iria participar das 2 primeiras etapas, né, do Mundial, porque ele teria que tratar a questão emocional dele. Né? Então, a Simone Biles, o famoso caso da Simone Biles. Não vou disputar. Entende que, assim, a mentalidade do pessoal que está se formando, né, está saindo das faculdades, é uma mentalidade já diferente do que a gente ouvia quando eu comecei na psicologia do esporte há 11 anos atrás até, relativamente recente, que a gente ouvia muito do técnico, dizer assim, não, o psicólogo da equipe sou eu, não precisa de um psicólogo aqui. Né? E a mentalidade... Ele via como um sinal de fraqueza do atleta precisar de um psicólogo. Né? Exatamente. Então ele queria mostrar que o atleta era fraco por qualquer motivo. Aí eu vou pegar, olha que ponto massa. A campanha do Hamilton na Fórmula 1 ano passado. Né? Depois de ter sido vice-campeão, né? Perdeu na última, né? Na última corrida, e aí o ano dele começou muito ruim, né? E ele deu uma entrevista dizendo assim, eu tenho que trabalhar agora a minha questão mental. Então, você vê que aí a gente vai juntar, né? O Hamilton desaprendeu a correr? Não. Teve alguma mudança física significativa? Não. Né? Mas naquele momento, depois de ter perdido um título, né? Na última corrida, na última volta, né? Ele começou a temporada muito mal mesmo. E ele dá uma entrevista assim, não, eu tenho que parar e trabalhar minha questão emocional. Então, a gente está ligando a uma percepção diferente de a gente saiu do psicólogo na equipe é um sinal de fraqueza, né? Para, não, eu preciso de um psicólogo na minha comissão técnica, né? E atletas mundialmente conhecidos dizendo assim, eu preciso de um psicólogo, eu preciso trabalhar minha questão mental. Perfeito. Aí vem... Eu vejo alguns atletas, eu não sei se, não vou lembrar quem é agora, Fábio, que diz assim, psicólogo era para ser igual o preparador físico, era para ter um no clube e cada atleta ter o seu também. Sim. Né? É porque cada um consegue abordar aspectos diferentes. Né? Sim. Exatamente. Né? Deixa eu te perguntar um negócio nessa linha, que é bem legal, essa visão que você está tendo, que é uma visão que eu ainda não tinha muito clara, mas foi ótimo ouvir isso aí, porque para mim a visão do psicólogo ainda estava muito antiga, que quem tinha que decidir a presença de um psicólogo, lógico, em esportes coletivos, né? O esporte individual é que o presidente da equipe precisa contratar na equipe um psicólogo. O treinador da equipe precisa acredita que precisa necessidade de um psicólogo. Mas eu estava me falando que existe uma outra situação. Os próprios atletas já têm a conscientização que aquele grupo, que aquela pessoa, que aquele indivíduo vai se beneficiar com um psicólogo. Sim, eu tenho alguns atletas, né, de esportes individuais que eu faço acompanhamento. Certo? Então, os atletas hoje me procuram. Ontem eu estava falando com um rapaz que ele é do jiu-jitsu. Né? Eu tenho atletas de futebol, eu tenho atletas de basquete, e aí você vê, atleta de esporte coletivo me procurando para dizer assim, olha, eu preciso melhorar. Eu consegui identificar, meu técnico disse que gostaria de contratar um psicólogo,
mas não tem recurso para isso, mas ele mandou eu procurar um psicólogo. Emerson, hoje em dia, o esporte, e sempre quando eu falar esporte, por mais que eu esteja sempre generalizando, eu vou gostar sempre de verbalizar, né? O esporte amador competitivo, que é o dia a dia da gente, é o ganha-pão da gente, vamos dizer assim, e o esporte profissional, né? Que ainda é uma coisa muito, muito distante, pouquíssimas pessoas, né? Com profissionais ainda bem escassos, com dirigentes ainda de caráter extremamente duvidoso, né, que contrata e não paga, que ainda é uma coisa ainda muito, muito comum, né, acha que as pessoas estão só fazendo favor, por mais que muitas vezes tenham até combinado valores, mas me diga um negócio, hoje esse atleta amador, ele é cada vez mais jovem, né, então não é nem um pouco difícil você ver uma tenista, que é a área que eu gosto muito, de 9 anos, 10 anos, 12 anos, as escolinhas de futebol no sub-11, no sub-13, né, já com um número de atletas muito grandes, e se cria toda uma expectativa que essas crianças não serão apenas jogadoras, amadoras, mas sim muitas vezes profissionais, vai ser quem vai mandar na parte financeira. Me diga um negócio, quem que precisa mais do psicólogo nessa fase? Os pais, o atleta de 10 anos, 12 anos, que ainda não se posicionou muito bem, né? É um conjunto, existe uma área específica dentro da psicologia que trata essa situação, alguém mais relacionado à parte infantil, é o psicólogo esportivo como um todo, como é que funciona isso para esses pais que têm esses atletas nessa faixa etária, que para mim é um perigo, para a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte é um perigo, né? Porque às vezes eles não querem nem que compitam, né? que fazendo algum tipo de competição, e quando você vê, a pessoa está extremamente dentro desse processo, gastando muito tempo, gastando muito dinheiro. E aí, como é que você vê essa situação? Fábio, olha só, Quando começar? vamos lá, né? Cara, eu sempre me identifiquei muito com o trabalho com adolescentes, né? Muito. Então, meu público dentro da psicologia de esporte sempre foi muito adolescente mesmo. Então, eu tenho atletas, já tive atletas de 12 anos, né? Exatamente, começando a iniciação esportiva mesmo. Tenho um atleta hoje de 14, de 15, né? Então, eu sempre digo, e aí toda vez que eu vou dar palestra, alguém me convida, eu sempre digo que é essencial, né, o psicólogo estar na comissão técnica, né, exatamente do atleta em formação, né? Recentemente, agora, eu fui falar com uma equipe aqui de Natal e eu disse assim, vê só, quantos atletas de futebol aqui do estado chegam no interior e acabam se perdendo por falta de um acompanhamento psicológico? E aí o técnico ficou, cara, realmente, né? Porque é uma outra cidade, muitas vezes, né? É um ambiente sem os pais, é um ambiente que ele não está acostumado para isso. Daqui a pouco o atleta que joga muito diz assim, não, quero voltar para casa. Entende a necessidade? E aí tem o complemento, né? Que é o trabalho com os pais. E eu sempre converso com os pais. Sempre converso com os pais. Porque, Fábio, muitas vezes você vai ver um atleta assim que joga muito, mas ele não está afim de ser atleta de futebol. Ou Sim. qualquer outra, né? Ele está ali porque ele gosta e tal, legal, mas ele não quer se profissionalizar. Só que o pai está dizendo assim, não, vai ser a forma com que a gente vai ganhar dinheiro. Né? E aí, muitas vezes, o atleta tá, eu só vou por causa do meu pai. E aí deixa de ser interessante. E a possibilidade de frustrar e desistir do esporte torna-se cada vez maior. Então, entende que há um trabalho junto com o atleta e junto com os pais. E também necessário, né, junto à comissão técnica. Eu sempre falo para os técnicos que eu trabalho, eu faço a seguinte pergunta. Você consegue identificar qual é o perfil psicológico de cada atleta teu? Você sabe qual é o perfil que aquele atleta que você tem que dizer, olhar na cara dele e dizer assim, eu duvido você fazer isso? Você sabe qual é o perfil do atleta que você tem que chegar e dizer assim, não, vamos junto, eu tô com você?
são estímulos totalmente diferentes. E se você não traçar esse perfil psicológico, você vai estar dando a mesma ordem para 2 atletas distintos que vão responder de formas totalmente distintas. Como a minha ideia aqui é piorar a sua vida a cada pergunta, né? Existe uma situação fantástica, né? Que essa é famosa, você falou, você foi perfeito. Tem atleta que funciona, entre aspas, na porrada, no grito, então, no desafio, então você não vai conseguir, né? Aí o cara vai lá e se supera para conseguir, porque você disse que não ia conseguir. E outros atletas que, se você falar que não vai conseguir, aí que ele não consegue mesmo, e aí a tragédia está feita. Né? Nesse processo, eu queria acrescentar uma outra situação, a mulher. Como é que funciona a mulher que tem essa situação de uma labilidade emocional teoricamente maior do que a do homem? Teoricamente não, né? Praticamente, isso é uma situação, né? Lidar com o ciclo menstrual, todas as variações dentro do meio de treinamento. Como é que entra aí o meu amigo psicólogo Emerson numa situação para juntar mais esse dado aí? Beleza. Fábio, eu trabalhei um bom tempo também numa equipe de beach handball aqui do estado, né? Que era toda feminina, certo? E aí, assim, é entender peculiaridades mesmo, né? De saber que, assim, hoje eu vou trabalhar, em vez de eu trabalhar, sei lá, atenção e concentração, hoje eu posso trabalhar uma questão mais emocional, mais de coesão grupal, né? Porque as meninas muitas vezes chegavam para mim e faziam, olha, né? E aí mulher, quando tá tudo junto, né? Aquela coisa, sincroniza o ciclo menstrual. Perfeito. Né? E aí, muitas vezes, uma das meninas vinha dizer assim, olha, nós estamos naquele período. Então, eu sabia que, ó, hoje não adianta eu confrontar, fazer algumas dinâmicas, alguma coisa de confronto, porque o choro vai vir com muita facilidade. Então, muitas vezes eu adaptava o que eu queria trabalhar. Então hoje vamos trabalhar técnicas de atenção e concentração pensando em um jogo futuro. Entendeu? Então, eu achei excelente a tua pergunta e tem toda essa questão de adaptação mesmo, né? Eu sempre dizia teve uma época que eu estava com 2 equipes, né? Eu dizia, olha, trabalhar, por incrível que pareça, mas trabalhar com mulher, eu sendo psicólogo, eu prefiro, porque as meninas são muito mais, como é que eu posso? Elas aceitam muito mais o trabalho, né? Homens, eu sempre tive muita resistência. Os caras diziam, eles se sentem mais autossuficientes, né? Exatamente. Então, assim, a gente não precisa, né? A mulher não, eu chegava, a gente vai fazer isso, vai trabalhar. As meninas, num instante, aceitavam, né? Por mais que, aí eu dizia, tinha diferença, né? Equipe masculina, os caras não se entendiam ali, saía na porrada, acabava o jogo, os caras saíam para tomar uma juntos, né? Mulher já ficava assim, não fala comigo hoje não, amanhã no treino a gente se encontra. Emerson, a gente vai conduzindo aqui para o final, e nessa cronologia aqui, até falar um pouquinho do caso aí que deu origem à nossa série aqui, não que exatamente isso tenha acontecido, mas eu queria falar um pouquinho sobre a famosa aposentadoria do atleta, e aí a gente vai até abrir um pouquinho mais a pergunta, né? Porque a aposentadoria do atleta profissional talvez seja um pouco mais fácil de você falar, mas eu vou brincar com a aposentadoria do atleta que tem seus 30, 40 anos e, de repente, ganhou peso, está com filho, está cheio de trabalho, parou de fazer atividade física e também começou a participar, a criar uma vida diferente do que ele tinha quando era mais jovem, que fazia atividade física direto. Como é que funciona a cabeça dessas pessoas no aposentar, no sentido literal da palavra, do atleta profissional, e eventualmente nesse exemplo aí que a pessoa de seus 40, 50 anos, por qualquer motivo que seja, diminua as atividades físicas. É lógico, por mais que a gente estimule que ela nunca pare. Ótimo. Transição de carreira. Por isso que a gente fala desde o início,
né, do adolescente, até mesmo no final né, da vida esportiva, vamos dizer assim, né? Porque, pronto, eu até hoje jogo handball, tento pelo menos, né? E aqui no estado, a gente tem 2 equipes que são master. Então, tem caras jogando comigo que tem 55, 56, 60 anos. Né? Mas aí a gente sabe que é o seguinte, dentro da equipe, não adianta a gente marcar 3, 4, 5 treinos por semana. Né? Os caras têm outras atividades, os caras muitas vezes, né, já são... Tem gente lá que já é avô. Então, Sim. a gente também vai preparando esse atleta para diminuir a intensidade. A gente não quer nunca que ele pare, né? Mas, se tem, sei lá, 4 treinos por semana, vamos fazer 2. E aí, entende que a adaptação é muito mais fácil a longo prazo do que ele está fazendo 3, 4 treinos por semana e está sempre se lesionando ou sempre se frustrando porque eu gostaria de render mais, mas meu corpo já não atende. Perfeito. Emerson, para finalizar de vez essa pílula aqui, esse nosso bate-papo, para não ficar um negócio muito longo e as pessoas ficarem presas aqui e ficarem esperando a próxima vez, eu vou falar um pouquinho do meu caso. Eu acabei de ser operado alguns dias atrás, tive uma crise relativamente grave de apendicite, vou passar uns dias fora do mundo esportivo. Quando você falou do handball, eu lembrei de um colega seu que foi submetido a uma lesão de ligamento cruzado anterior, ficou 6 meses, 8 meses afastado do esporte. Né? No mundo do esporte, do tênis, que eu gosto de brincar, tem gente que tem crises de epicondilite, dores no ombro, e ficam também 6 semanas, 8 semanas, 3 meses sem jogar. A pessoa pira, né? E aí o psicólogo ajuda? Muito, muito. Né? E aí, exatamente fazer essa adaptação também, né? Entender o corpo. Né? A gente chega numa fase que tem que entender o corpo. Eu tenho também um colega, né, que eu estava conversando com ele, ele dizendo assim, pô, lesionei o ombro de novo, vou passar por uma cirurgia, mas eu queria jogar o BMC. Não sei se você tem acesso, mas o BMC é o Brasil Master Cup. E o Brasil Master Cup, esse ano, a competição vai ser aqui em Natal. Ele está lesionado. E ele está lesionado. E ele estava dizendo assim, não, pô, eu acho que se eu der um repouso, quando for em setembro eu consigo jogar. Aí eu disse, cara, você está disposto realmente a jogar e perder o movimento parcial ou total do teu braço? A cabeça do atleta, a cabeça do atleta ela não roda direito, não. Né? Eu brinco no consultório que eu falo que todos os atletas são irresponsáveis por definição, né? E aqueles que são responsáveis são, logicamente, aqueles que se recuperam. Meu amigo Emerson, a gente vai lembrar aqui os momentos de rádio nosso, de alguns anos atrás, onde o tempo era curto, pequenininho, né? Quando a gente achava que ia falar mais 4, 5 horas, cortavam a gente, entrava em outro programa. E a brincadeira do YouTube hoje, aqui direto do DM, aqui no Fábio Romualdo Academy, vai ser mais ou menos do mesmo jeito. A gente vai finalizando aqui, fazendo aqueles famosos curte, compartilha, comenta, deixe questionamentos. E para encerrar mesmo, a pergunta que eu sempre faço para os profissionais que a gente conversa: como é que faz para virar um psicólogo esportivo? E eu quero que você conte desde o começo. Faz primário, ginásio, antigo, fundamental, faculdade. Como é que chega aí para ser psicólogo esportivo? Cara, Ou do vamos esporte, lá. se tem o um nome, cada um puxa para o nome. Qual que é o nome mais certo aí, se aqui existe? Psicologia do esporte mesmo. Vamos lá. Graduação, né? 5 anos de graduação de psicologia, né? E hoje a gente, infelizmente, Fábio, aqui no estado ainda não tem nenhum curso, né, de especialização em psicologia do esporte, certo? Já tem alguns cursos online e geralmente eu recomendo alguns cursos que lá em Recife com a Rosângela Dornelas, que hoje é a psicóloga do esporte, certo? Fiz curso com ela, para mim é uma referência aqui no Nordeste, tá bom? Mas é um curso de 1 ano e meio, dependendo da grade, 2 anos, certo? Ou, que é um curso que eu também pretendo fazer agora, que
professor Paulo Ribeiro, que é o psicólogo hoje do Botafogo, lançou recentemente, que é a Neuropsicologia do Esporte, que é um curso de 1 ano. Legal. Né? E como eu estou terminando agora aqui na UFRN a neuropsicologia, então já vou fazer essa conciliação direta com a neuropsicologia do esporte. Né? Perfeito, meu amigo. É sempre um prazer conversar contigo aí. É uma pena que eu não estou sendo consultado no momento aqui, porque eu estou precisando aqui colocar a cabeça no lugar para os pouquinhos. Vamos aí! Né? Mas fora das câmeras a gente bate papo. Foi um prazer conversar contigo. Vão ter, né? Vamos até colocar no plural aí, inúmeras outras oportunidades para conversar. É sempre um prazer. Fazer um negócio rapidinho para não encher o saco nem seu, nem meu, nem de quem está ouvindo. Foi um prazer aí. Até a próxima, Emerson. Valeu, Fábio. Agradeço o convite, né, e fico à disposição. Sempre que precisar, estamos aqui.